Oi, gente! No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre o que você não deve fazer no seu delivery para ele seguir e ser um sucesso. Ou seja, o que você deve evitar de fazer no seu restaurante. Vamos lá! Se a gente está falando de comida, a gente está falando que você precisa ter, né, na sua cozinha uma balança para fazer a precificação dos produtos e você tem que entender sobre precificação dos seus produtos. Recentemente eu peguei uma empresa para a gente trabalhar a gestão e a gente sempre busca na gestão, a gente busca entender também como está a precificação, né, dos produtos dos clientes para a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro do iFood. A nossa gestão, eu vou falar só um pouquinho dela, é muito diferente porque a gente gosta realmente de entender, porque em 2023 eu atendia as empresas, eu fazia ajuste de cardápio. O que é o ajuste? Eu ia lá, estruturava o cardápio do cliente e entregava. E aí parei um tempo, né, de mexer com iFood de outras empresas, porque estava prestando serviço para uma outra empresa. Então, fiquei 8 meses sem mexer. Quando eu voltei, eu resolvi trabalhar com gestão, né? Que acompanhar mesmo as empresas, buscar recorrência, né? Ter todo mês ali os meus clientes pagando e tal. E entrei em contato. A maioria dos clientes que eu entrei em contato, boa parte deles não estava mais no iFood, não estava mais mexendo com o restaurante ou tinha vendido. Por quê? Por conta da precificação. Então, voltando, a precificação ela é muito importante no seu restaurante e você precisa ter uma balança. Outra coisa que é muito importante que você tem que ter dentro do seu restaurante são processos. Como as coisas funcionam. É você ter uma ficha técnica no seu negócio. Né? Eu não estou falando de você colocar lá a ficha técnica, 100 gramas disso, 100 gramas disso, 100 gramas disso com os valores. Não, simplesmente cada prato ele vai o quê? A sua equipe ela tem que saber disso. Seus funcionários têm que saber qual é a função deles e desempenhar a função deles. Em 2020, eu estava vendendo muito no iFood, estava vendendo, né, muito no meu cardápio digital, minha empresa estava bacana. Eu tomei a infelicidade de abrir uma outra loja, porque eu sabia, eu sei vender, se eu colocar produtos dentro das redes sociais, fazer divulgação, eu sei mexer com Photoshop, eu sei fazer tráfego, eu sei vender. Só que o problema é que naquela época eu não sabia a precificação, aí a gente está voltando de novo na precificação, por isso que ela é tão importante, né? A gente fala, cara, seu DRE, fluxo de caixa, CMV, você tem que estar alinhado e você tem que entender o que são essas três coisas dentro do seu negócio. Mas vamos lá, montei meu restaurante em 2020, quebrei porque não sabia a precificação. Naquela época o salmão ele estava R$ 29,90 o quilo, né? Isso 2019, 2020 mais ou menos. Na pandemia ele foi para 60 e eu não sabia precificar. Então assim, tem que tomar muito cuidado. E quando você vai para outro lugar, vamos dizer assim, para montar o seu novo negócio, aí você tem que entender que você tem dois agora. E se você não tiver processos, eu lembro até hoje que eu liguei para o Sebrae, eu já estava desesperado, eu não estava conseguindo mais resolver as coisas do meu restaurante, eu já estava ficando super endividado. E aí eu liguei para o Sebrae e marquei lá um agendamento com uma consultora. E eu lembro até hoje, ela falando assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz, os seus processos dentro do seu restaurante, eles estão muito bem definidos? Eu falei assim, não. E na sua segunda loja, que é em outra cidade, estão bem definidos? Não. Então, Aloysio, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a cultura da sua empresa, ela é a dos seus funcionários lá. A sua, que é onde você fica, né, que é a matriz, que sempre você está lá, ela sim é sua, porque você fica corrigindo e tal. Se os seus funcionários, os colaboradores não sabem os processos que eles têm que fazer e como eles têm que fazer, a cultura da empresa, cara, não funciona. Então, se eu pudesse te falar uma coisa assim, o que você não deve fazer é, quando você está crescendo a sua loja, você querer expandir o seu negócio sem ter processos, né, sem criar a cultura muito bem definida e sólida ali dentro, né, é você
não entender de precificação, vocês precisam entender de precificação, precisa fazer controle de estoque, você precisa entender, porque uma coisa é você fazer suas precificações, a outra é se realmente aquele CMV, se ele é real ou não. Então vocês têm que entender. Enfim, eu passei muito aperto naquela época. Graças a Deus hoje eu entendo, mas eu ainda tenho reflexos até hoje de quando eu quebrei. E hoje quando eu pego na gestão, a galera entrando na gestão, e você vê que teve o cliente, quando eu perguntei, o cliente falou comigo que não tem balança, que ela faz a preço, vamos dizer assim, ela coloca o preço de acordo com os preços do concorrente. Eu falei, cara, tem muita chance disso não dar certo. E eu te falo, não está dando certo, porque a cliente constantemente ela tem que fechar a loja porque não tem grana para comprar mercadoria. Então, o que eu poderia dizer para vocês, o que não fazer, né? Tire da cabeça a questão de expansão se você está vendendo muito, foque. E engraçado, eu tinha um cliente que ele tinha uma loja, ele faturava 8 mil e ele queria abrir outra loja, né? E eu falei, cara, não faz isso, foca, fica nessa loja. Eu já passei por isso, eu tive dor de cabeça, eu não consegui, eu quase quebrei, eu quebrei. Eu perdi 2 lojas, cara, por conta disso. Eu perdi uma loja por conta disso e quase perdi a segunda. Então não faz isso. Cresce o seu faturamento, cresce o seu negócio, cria processos, cria cultura no seu negócio, de forma que você não estando lá, mesmo assim, você tem uma cultura sólida, né? E entenda os seus custos operacionais, né? Os seus custos, né, de mercadoria, e daí vai. E aí ele não me escutou, ele foi lá, montou, e sua loja faturando apenas 8 mil reais. O que aconteceu? Ele foi uma das lojas que na época eu fazia ajuste, e eu entrei em contato e ele fechou. Então é isso. Eu achava muito bonito, sabe, na época, eu falar assim, qual loja você quer o pedido? A da cidade tal ou da cidade tal? Porque eu ainda fico muito no atendimento, né? Mas naquela época eu ficava mais. E eu adorava isso, sabe, de falar. Então o ego atrapalha muito gente. Então, cara, esqueça ego na hora de você, né, querer trabalhar com, né, restaurante. Crie cultura, cria processos, foca na precificação dos seus produtos. Outra coisa, iFood. iFood não é renda extra. iFood, ele é uma alavanca para o seu negócio. Se você não souber precificar, o que é renda extra passa a tirar dinheiro da sua renda principal. E aí você vai ter muita dor de cabeça. Então esse vídeo ele é para falar um pouquinho sobre o que não fazer no seu delivery, né? E eu espero que de alguma forma eu consiga ter te ajudado. Então bora!